que vocês estejam muito bem e que fiquem melhor ainda a partir de agora com as dicas, novidades e informações que vamos descobrir juntos. Você sabia que o Brasil já é o segundo país do mundo com maior número de cirurgias de redução do estômago? A gente só perde para os Estados Unidos. O número desse tipo de operação aumentou 500% nos últimos 10 anos. Segundo especialistas, a cirurgia é recomendada quando a saúde do obeso está comprometida, mas muitas pessoas procuram o procedimento para fins estéticos. Quem está comigo aqui falar mais sobre o tema é Marcelo Salem, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Ele explica as diferentes técnicas, as indicações de cada uma e seus riscos. Mas antes, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe comigo. Alexandre, 1,83 m de altura, 85 quilos. Patrícia, 1,67 m, 67 quilos. Um casal em forma. Agora, ele já pesou mais de 160 quilos. Ela, 102. Eu não consegui nem abaixar para amarrar um sapato, não consegui fazer exercício. Eu olho e penso, como é que eu consegui, como que eu pude chegar a esse ponto? Só conseguiram emagrecer com a cirurgia bariátrica. É vida nova, é outra vida. O Conselho Federal de Medicina só permite esse procedimento para quem tem obesidade mórbida. A função da cirurgia é reduzir o peso do paciente e fazer com que ele melhore das doenças ligadas à obesidade. As operações para redução de peso são fundamentalmente com objetivos de melhora de doenças, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, apneia do sono. A obesidade é considerada a epidemia do século. São 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Em cada grupo de 10 adultos, um é obeso. No ranking mundial da obesidade, o Brasil ocupa a 15ª posição entre as mulheres e a 19ª entre os homens. Mas em número de cirurgias bariátricas, nós somos o segundo país. Só nos Estados Unidos são realizadas mais operações desse tipo do que aqui. A redução de estômago vale por questões de saúde. O obeso tem maior índice de mortalidade enquanto obeso, porém ele tem um índice menor de mortalidade quando operado. E eu usava 54. Hoje? 40. Beleza. Isso para mulher não tem. Nossa, não tem preço. Pague, não tem dinheiro que pague. Eu me sinto feliz. Eu sou feliz. Nossa, que maravilha, né? É muita felicidade mesmo, né, doutor Marcelo? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? E obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre obesidade mórbida. Pois é, muita gente quer fazer, né? Eu estava lendo uma reportagem, até estava dizendo que um dia um paciente chegou com uma caneleira embaixo da calça jeans para poder aumentar o peso e fazer a cirurgia. É assim mesmo? Amanda, eu não duvido. As pessoas brigam muito com a obesidade. Você, como mulher, sabe, as pessoas querem manter a linha e brigam muito. Mas o que foi mostrado na matéria é muito pertinente. Quer dizer, a gente opera a obesidade com motivos de saúde. A ideia é melhorar a saúde. Então, a gente tem critérios bem definidos para operar a obesidade. Não é uma cirurgia estética. E nós operamos, nós usamos muito uma regrinha, tem várias tabelas, mas nós usamos uma regrinha que é o IMC, que é o índice de massa corpórea. É o peso dividido pela altura ao quadrado, altura vezes altura. Quando esse índice é maior que 40, é um obeso mórbido e ele é um candidato à cirurgia. Quando o índice é maior que 35, se for acompanhado de doenças, ele pode fazer a cirurgia. E entre 30 e 35, geralmente nós não fazemos. Existe uma tendência de considerar os diabéticos tipo 2, que é o diabético adulto, como candidato à cirurgia. Mas mais ou menos essas são as normas, principalmente então IMC maior que 35 com doenças. Repete pra gente, por favor, para quem está em casa anotar e já fazer o cálculo aí, você que de repente está fora do peso, acha que está beirando a obesidade mórbida, para você saber direitinho se é o seu caso ou não. Como que calcula o IMC? Então é assim, a gente pega o peso em quilos, ele fica em cima na equaçãozinha ali de divisão, e divide pela altura em metros vezes a altura ao quadrado. Esse número, peso dividido por altura ao quadrado, dá esse índice de massa corpórea, que é o famoso IMC. Maior que 35 com doenças, é um candidato à cirurgia, ou maior que 40. E também ocorrem casos dos pacientes chegarem lá e dizer, não, eu tenho pressão alta, diabetes, não sei o que lá, e não ser muito gordo, mas quer operar para sanar esses problemas e automaticamente poder comer um pouquinho mais e não engordar futuramente. Todo dia, Amanda. Esse é o nosso dia a dia. Pessoas querendo operar com o peso não exatamente aquele, isso ocorre todo dia. É claro que a medicina não é uma matemática, então a pessoa tem X quilos, pode
1 quilo a menos não pode. Quer dizer, a gente analisa um indivíduo, né? Então hoje é interessante falar nisso, porque existem pacientes de 150 quilos, e todo mundo conhece, que não tem nada. Colesterol normal, não é diabético, e o paciente acaba podendo operar por essa regra. E existem pacientes mais magros, de 90 quilos, e que são diabéticos, têm colesterol alto, o pai morreu de infarto. Então esses pacientes talvez merecessem mais a cirurgia do que os pacientes mais obesos. Ou seja, não é só o peso. Hoje a cirurgia bariátrica moderna, ela leva em conta o indivíduo. Então o peso é um dos fatores, é o principal, mas é um dos fatores. E essa ideia de que operei, posso comer de tudo que eu não engordo mais? Também não é verdade. Quer dizer, as cirurgias de obesidade, elas levam em conta basicamente 2 princípios. Ou a gente mexe com a quantidade que a pessoa consegue comer, então tem várias cirurgias que tentam diminuir o estômago, então a pessoa tem que comer devagar, mastigando bastante, e isso traz às vezes algum inconveniente, porque a gente é habituado a comer rápido e não mastigar nada. Então são pacientes que às vezes tentam comer e tem algum desconforto. Ou a cirurgia leva em conta mexer com a absorção. Então a gente pode diminuir o tamanho do intestino, desviar uma parte da comida do intestino e a pessoa absorve menos. Aí a gente já começa a mexer com vitaminas, com eventualmente hábito intestinal, frequência e flatulência. E então a gente tenta, na verdade, combinar isso. Pacientes com algum perfil, a gente diminui mais o estômago. Pacientes com determinado perfil mais compulsivo, mexe mais no intestino, ou combina uma coisa com a outra, de maneira a tentar personalizar a cirurgia para cada indivíduo. Existem hoje, legalizadas no Brasil, cerca de 5 cirurgias, se não me engano, e elas levam em conta isso. Umas diminuem mais o estômago, outras diminuem mais o intestino, outras equilibram os dois. E esse é o racional da cirurgia da obesidade. Vamos falar rapidamente um pouquinho de cada uma delas? Citando, por favor. Então, uma das cirurgias mais simples que nós temos é a cirurgia chamada de banda gástrica. A banda gástrica é uma cirurgia que diminui só o estômago. Tá. Eu tenho aqui uma imagenzinha. Vamos ver então, que fica mais fácil de visualizar. Vamos colocar aqui para... É uma cirurgia extremamente... Não extremamente, que nenhuma cirurgia é simples, mas é uma cirurgia relativamente mais simples, em que nós colocamos essa algema, como se fosse uma algema, uma argola, em volta do estômago. Então, o indivíduo com essa cirurgia, ele vai comer e ele tem uma certa dificuldade que o alimento passe. Ele tem que comer mais devagar, mastigando bem. É uma cirurgia, portanto, que a gente chama de cirurgia restritiva. Ela restringe a entrada do alimento e não mexe no intestino. Então o indivíduo precisa aprender a comer devagar e mastigar bem. É um perfil de paciente que tem que ter essa forma de se alimentar. Essa é a banda gástrica. Tá. É uma cirurgia mais recente, mas uma cirurgia um pouco mais, na minha opinião, evoluída que a banda gástrica, que é a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical, nessas 2 imagens que vocês estão vendo aqui, seria durante a cirurgia, a gente cortando o estômago, e aqui... Corta tudo de fora a fora? A gente afina o estômago. A gente transforma um estômago que é relativamente redondo, né, numa salsichinha, um estômago mais estreito que está aqui do lado. Nossa! Então a pessoa também é uma cirurgia que não mexe no intestino, uma cirurgia restritiva. O paciente tem que comer mais devagar, mastigando bastante, como a banda gástrica, mas é uma cirurgia um pouco mais inteligente, na minha opinião, porque no fundo gástrico, nessa parte do estômago que sai, existe um hormônio chamado grelina, que é um hormônio muito importante para o controle do apetite. Então esses pacientes com a gastrectomia vertical, eles têm uma redução do apetite. Então eles comem menos, mas eles perdem um pouco a vontade de comer. É uma cirurgia são cirurgias que perdem peso, são boas, mas não são boas também para grandes obesos, são cirurgias um pouco mais light. Perde, né? O quê? 20 quilos? Dependendo do caso, 30 quilos, mas nós temos pacientes que precisam perder 50, 60. E aí 70. vai para qual cirurgia? Aí, por grau de